Bom dia, irmão, bom dia, irmã. Eu espero que esse dia esteja sendo abençoador para você, que o Espírito esteja te usando desde cedo para fazer a sua vontade e que você dê voz ao que a palavra fala, ao que o Espírito está falando com você através da Bíblia. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Nossa meditação de hoje se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 16. O versículo nos diz o seguinte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui você percebe que nós não podemos olhar para esse versículo isolado do versículo anterior, porque o versículo 16 já começa com a expressão porque, falando justamente, conectando com o versículo anterior que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, se alguém ama as coisas que esse mundo produz, e isso aqui, mundo, como nós já vimos, está se referindo ao pecado, tudo que o mundo produz, o sistema mundano, que é governado por Satanás e que os que não têm ao Senhor Jesus em seu coração vivem e sentem prazer com ele. Tudo isso é este mundo descrito aqui. E é esse mundo que nós não podemos, não devemos amar. Porque conforme o versículo 15, se nós amarmos a esse mundo, o amor do Pai não está em nós. Por quê? Por qual razão? Aí o versículo 16 começa a nos explicar isso. Porque tudo o que há no mundo, tudo o que há nesse sistema pecaminoso, nesse sistema que tenta derrubar os servos de Deus, o reino de Deus, dia após dia, tudo o que há neste mundo, nesse sistema pecaminoso, não procede de Deus, não procede do Pai. E aqui você percebe que da mesma forma que no versículo 15, ele fala sobre o Pai, Deus Pai, aqui no versículo 16 ele também usa a expressão, não procede do Pai, mostrando como Deus, ele é Pai, ele é cuidador. Ele cuida dos seus. Ele dá direcionamento e providencia o melhor para os seus. Então, as coisas que vêm do mundo, elas não procedem desse mesmo Deus que é cuidador, desse mesmo Deus que é providente, desse mesmo Deus que cuida da gente dia após dia. Devemos ter em mente, então, que as coisas deste mundo não vêm de Deus. As coisas pecaminosas deste mundo não procedem de Deus. Que coisas seriam essas, então? Você vai perceber que o versículo nos diz, e usa uma expressão que talvez seja desconhecida por você que me escuta: concupiscência. Concupiscência é aquele desejo desenfreado. É aquele desejo que envolve paixão, essa vontade muito forte que há em nós. E aqui você percebe a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Esse desejo desenfreado da carne. Isso vem do mundo. Isso alimenta a nossa carne. As coisas que você coloca diante dos seus olhos, que desagradam a Deus, que fazem com que a sua carne seja mais alimentada, isso não provém de Deus. As coisas desse mundo que satisfazem esse desejo pecaminoso desenfreado dos seus olhos também não procedem de Deus. São coisas que não vêm do Pai. E o final do versículo nos diz: mas procede do mundo. Essas são práticas pecaminosas. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso, em que nós alimentamos o mundo e o mundo nos alimenta. E essa concupiscência da carne, esse desejo desenfreado da carne, se expressa cada vez mais quando deixamos com que o mundo faça parte das nossas vidas, o mundo pecaminoso. E também quando nós, através dos nossos olhos, fazemos com que as coisas malignas, pecaminosas, estejam diante de nós. Jesus mesmo disse que se os nossos olhos forem bons, nós seremos bons. Então devemos ter cuidado com o que nós colocamos diante dos nossos olhos. Nessa cultura cada vez mais sensualizada, nós percebemos que fica cada vez mais difícil ter uma pureza dos nossos olhos. Mas nós, cristãos,
que temos o Senhor Jesus em nossas vidas, que temos o Espírito Santo, podemos vencer isso. Podemos vencer esse mundo tenebroso. Podemos vencer esse mundo do qual Satanás é o líder. E assim alimentar cada vez menos a nossa carne, cada vez menos o desejo dos nossos olhos, o desejo desenfreado dos nossos olhos. Além disso, o que mais procede do mundo? A soberba da vida. Muitas vezes nós somos tentados nas coisas que nós mais queremos destaque. Isso é soberba da vida. É quando nós queremos ter adoração das pessoas. É quando nós queremos agradar a todas as pessoas, que elas gostem de nós, que elas nos amem e que nós tenhamos muitas posses, muitas riquezas, estejamos em lugares de destaque e sejamos o Deus do nosso próprio mundo. Isso é soberba da vida e isso não pertence ao nosso Pai cuidador. Isso pertence ao mundo. Isso pertence a esse mundo pecaminoso. Irmão e irmã em Cristo, se você tem lutado contra estas coisas, ore ao Senhor para te livrar dessas tentações. Tome uma decisão certa em sua vida. Decida firmemente, como nós percebemos na vida de Daniel, que decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Também devemos decidir firmemente não nos contaminarmos com as coisas deste mundo, não alimentarmos o desejo desenfreado da nossa carne, não alimentarmos o desejo desenfreado dos nossos olhos e buscarmos fugir da soberba da vida, do orgulho, do desejo de ter um lugar de destaque maior do que o lugar de Deus em nossas vidas e neste mundo. Te desafio a essas coisas. Lute contra essas coisas nesse dia. Busque o Espírito Santo. Ele pode te fortalecer para que você alcance vitória no Senhor, para que você vença o pecado, vença esse mundo, porque o nosso Senhor Jesus já venceu esse mundo. Que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje.